Uma boa noite para você que já está aqui conosco nesse momento, para estarmos com mais uma celebração que glorifica, que exalta o nome do nosso Deus. Todos vocês são muito bem-vindos. Que a alegria de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja invadindo os nossos corações, Ele esteja se agradando mais uma vez de nossas vidas, recebendo nosso louvor, recebendo nosso culto, que você o adore na beleza da santidade dEle, que você o glorifique, que você o exalte. Portanto, uma boa noite para todos vocês, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam sobre todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai, com aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de receber a nossa adoração. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pela renovação do teu amor para conosco, pelos constantes cuidados do Senhor, da graça do Senhor para com as nossas vidas, pela certeza da tua presença no nosso meio, em cada casa, em cada lar, em cada família agora reunida. Nós temos a certeza de que o Senhor está presente, que o ambiente seja cheio da presença do teu Espírito Santo, que todos nós estejamos atentos ao mover do Senhor entre nós, a presença do Senhor entre nós, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, e nós desejamos que seja assim, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Vamos ler um texto da palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Isaías 61. A partir do versículo 1. Nós leremos todo este capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor
e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aleluia. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua prosperidade será entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia! Promessa do Senhor preciosas para a vida de Jesus Cristo e para as nossas vidas. Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma forma em que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, ele também está sobre nós e em nós. Somos enviados também. E nós temos então esse ministério precioso de estarmos cheios da alegria do Senhor e renovando então a presença dele, a graça dele, a vida dele sobre as nações. Aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de
de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pela bondade dEle em nos chamar. Louvado seja o nome dEle. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória,
aleluia, com glória. Ele está coroado porque ele é vencedor sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Aleluia. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Declare: incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Para mim.
forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Poderoso, invencível, inigualável, aquele que sempre reinou e reinarás. Tua é a glória, a honra e o poder. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Santo, santo, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Hebreus 7, 7 e 8. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Aqui, nos nossos dias, são homens mortais que recebem dízimos. Porém, aí, quando você consagra o seu coração, a sua vida em gratidão ao Senhor, quem recebe é aquele que vive. E ele diz, é fora de qualquer dúvida que o inferior, o que nós ofertamos, é abençoado pelo superior, é abençoado por aquele que vive para todo sempre. Então, tenha esse momento
onde você consagra a sua vida ao Senhor, onde você coloca o seu coração diante do Senhor e onde você também consagra o seu dízimo, a sua oferta. Lembre-se, é um tempo onde nós devemos socorrer os necessitados, os pobres. Pode ser que haja um familiar seu precisando do seu socorro, da sua ajuda. Reparta. Mesmo que você tenha pouco ou pense que não tem, faça isso e você verá o milagre acontecendo. Não faça para ver o milagre acontecendo, faça. Faça com gratidão, com espontaneidade, com generosidade, com o coração cheio de amor e temente a Deus, e você vai ver o milagre acontecendo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença declare: eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória,
Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, tua presença. Pai, que o Senhor abençoe os teus filhos que com o coração grato permanecem fiéis ao Senhor e à tua presença na vida deles. Louvado seja o teu santo nome. Eu quero clamar agora pelos enfermos hospitalizados. Tenha misericórdia deles. A nossa irmã Rita pede pelo seu irmão que está no hospital. Oh Deus, sê misericordioso para com ele e que o Senhor o cure. Há famílias já sofrendo tanto e enlutadas, ó Deus, por causa das perdas. Sê misericordioso, Pai, e visita essas casas, visita essas famílias com graça, com cura, com misericórdia do Senhor sobre essas vidas, ó Pai Celeste. Nós clamamos pela vida do nosso irmão Carlos Magno, diácono, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o cure também, pela vida do presbítero Paulo, de toda a sua casa, toda a sua família, que o Senhor permaneça restabelecendo a saúde deles, pela vida do presbítero Josenildo, da Lícia, de toda a sua casa também, que o Senhor continue abençoando-os, ó Pai, ó Deus, que o Senhor esteja com todos os teus filhos espalhados por todos os cantos da terra, que nesses dias estão sofrendo por causa desta pandemia. Ser gracioso e misericordioso com cura e que pela bondade, poder do Senhor, o Senhor faça cessar esta pandemia. Em o nome de Jesus, pedimos que seja assim. Dá, ó Deus, sabedoria aos cientistas, aos médicos, na descoberta da cura, na aplicação, ó Deus, do remédio, na descoberta da vacina. Providencia isso, ó Deus, com urgência, para a alegria dos teus filhos e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Atos 2, de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, os galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tantos judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eu quero ler mais um pouquinho. Então vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Os discípulos, não somente os 12 discípulos, mas muitos outros, estavam reunidos, obedecendo a ordem de Jesus de que eles permanecessem em Jerusalém. E quando eles estão nessa reunião de oração, de repente eles ouvem um som, um barulho, como de vento impetuoso, que os visita. Eles são tomados, batizados pelo Espírito Santo
naquele momento ficam cheios do Espírito, começam a falar em outras línguas, de tal forma que os outros, vendo, conseguem compreender, porque eles falavam na língua deles. E então eles observam que eles estavam exaltando, glorificando, falando das grandezas de Deus em línguas que os galileus, que os discípulos não conheciam, que Pedro não conhecia, que Tiago não conhecia. E eles falavam nessas línguas. E eles ficaram ouvindo, surpresos com tudo aquilo, e eles fizeram uma pergunta: que quer isto dizer? Que quer isto dizer? Isso foi a reação deles diante de tudo que estava acontecendo. E Pedro, então, imediatamente se levanta para explicar o que aquilo queria dizer. E ele disse: essa é a profecia de Joel, que está se cumprindo. Para eles era algo totalmente novo, nunca tinha acontecido algo assim. Mas para nós hoje, nos nossos dias, parece que as dúvidas permanecem. As dúvidas em nossos corações em relação, em nosso entendimento em relação ao que foi o Pentecostes, o significado do Pentecostes, continua ainda. Parece que nós ainda estamos dizendo ou perguntando: que quer isto dizer? Pastor, como é que o Senhor explica isso? Eu não consegui ainda entender isso. Nos nossos dias, milhares de anos já passados, nós ainda estamos fazendo a pergunta que eles fizeram naqueles dias: que quer isto dizer? Quando há alguma manifestação do Espírito Santo em nossos dias, a gente vê: o que é isso? O que aconteceu? Quando há um renovado, um pentecostal no nosso culto, no culto numa igreja tradicional, numa igreja histórica, e ele dá de repente um glória a Deus, aleluia, parece que a igreja toda olha para ele e faz essa pergunta: que quer isso dizer? E quando um histórico, um tradicional vai numa igreja pentecostal e ele ouve os glórias a Deus, o aleluia, a pessoa falando em línguas, ele também faz a mesma pergunta: que quer dizer isso? Portanto, me parece, e eu posso dizer com quase toda certeza, que essa dúvida está presente em muitos corações. O que quer dizer isso? Qual é, de fato, o significado de Pentecostes? Qual o significado daquilo que aconteceu ali em Atos 2, conosco, com os nossos dias? O que significa então para nós o Pentecostes? A palavra Pentecostes significa um período de 50 dias iniciados na Páscoa, que tinha sua conclusão com a festa da colheita, e agora sua conclusão foi com a descida do Espírito Santo, com o que nós chamamos então de Pentecostes. E quais são as implicações para o nosso entendimento do que foi o Pentecostes para os nossos dias? Pedro, quando ensinou, Pedro, quando se levantou, Pedro, quando reagiu a essa pergunta: que quer dizer isso? O que significa isso? Pedro, quando ouviu isso,
No versículo 16 do capítulo 1, Jesus lhes avisara para que eles não saíssem, permanecessem em Jerusalém, porque o Espírito Santo desceria sobre eles, eles receberiam poder. Jesus já lhes havia feito esta promessa antes da morte dele, também nos evangelhos. O Velho Testamento por várias vezes fala do derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e nós lemos textos hoje, cantamos louvores que falam sobre isso. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha para doar vida, para capacitar aquele que precisava realizar uma tarefa especial. Ele dava competência a alguém para realizar uma obra. O Espírito realizava, vinha, mas depois o Espírito deixava, depois o Espírito saía. Durante o Velho Testamento, em muitos lugares, o Pai dizia: um dia o Espírito Santo virá e vai ficar. O Pentecostes, portanto, é a inauguração de um novo tempo, a inauguração de uma nova era. Aqui é que parece a expressão de Pedro em relação à promessa, à profecia feita lá por Joel, no livro do profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias. Que dias são esses? Será que esses dias foram aqueles últimos dias do ministério de Jesus Cristo, que encerraram o ministério de Jesus? Os últimos dias foram logo após que Jesus foi assunto aos céus, subiu para os céus? Será que é uma referência e que isso acabou? Ou será que esses últimos dias aí, conforme a maioria dos teólogos declaram, últimos dias na Bíblia, é uma referência ao dia do Senhor, os últimos dias que antecederão a segunda vinda de Jesus Cristo, o dia do Senhor. Há inúmeros textos também que falam sobre isso, mas há também essa compreensão de que últimos dias se referem à expressão do tempo do Messias, do ministério, da duração do ministério de Jesus aqui na terra. Eu creio, irmãos, que Pentecostes, e por favor preste atenção nisso, inicia um período novo, uma nova era para a vida da Igreja de Jesus. É no Pentecostes que a igreja tem início, é no Pentecostes que a igreja tem princípio, ela é capacitada no Pentecostes para viver triunfantemente em seus dias até o dia do Senhor. Nesses dias de tribulações, nesses dias de pandemias, nos últimos dias, a igreja está capacitada pelo derramar do Espírito Santo para viver esses dias na certeza da presença do Espírito, que não nos deixa e que nos capacita com poder para
toda boa obra. E por que eu creio nisso? Porque quando Pedro falou sobre a profecia de Joel, prestem atenção que ele continuou dizendo que nesses últimos dias haveria prodígio nos céus, sinais no céu, também embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, ou seja, coisas que ainda vão acontecer. A lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mas há uma capacitação especial do Espírito Santo para esses últimos dias, que faz com que todo aquele que invoque o nome do Senhor seja salvo. Portanto, últimos dias é uma aplicação aos dias da igreja triunfante, da igreja que está lutando e vencendo as suas dificuldades, as suas aflições. Jesus disse: vocês terão no mundo aflições, mas tenham bom ânimo. E aí nós precisamos prestar atenção em 3 princípios presentes na história da redenção. Alguns chamam esses períodos de dispensações, mas eu prefiro olhar para eles como períodos diferentes na história da redenção. A primeira etapa é a da pregação, onde Deus, o Pai, o Deus Pai, é o personagem principal, ou seja, é Deus preparando o seu povo para a chegada do Messias. É o período então do Velho Testamento, é Deus quem chama os patriarcas, é Deus quem chama Abraão, é Deus quem tira Abraão da sua terra, é Deus quem leva Abraão para uma terra que ele vai mostrar, é Deus quem chama Moisés para tirar o seu povo do Egito, liberta o seu povo do Egito, é Deus quem fala, é Deus quem envia, é Deus quem aparece. Raramente Jesus aparece no Velho Testamento, a não ser naquelas expressões, o anjo do Senhor. E aí, lá, o anjo do Senhor está até mesmo com letra maiúscula, destacando esse anjo do Senhor, que é uma referência a Jesus Cristo, uma teofania. Mas o Espírito Santo, quando aparecia no Velho Testamento, como eu já lhes falei, ele capacitava para uma obra, mas deixava, ele retornava. O personagem principal no Antigo Testamento, no Velho Testamento, é o Pai, preparando tudo para a vinda do Messias, chamando os profetas e fazendo com que os profetas estivessem profetizando, anunciando a vinda do Messias. A segunda etapa da redenção, da execução da redenção, é o período do Evangelho. A história da redenção, ela está agora centrada em Jesus. João Batista prepara, profetizado no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, João Batista prepara o caminho em arrependimento, em sua pregação. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, está próxima a chegada do Messias, preparando o caminho. Maria é usada por Deus, pelo Espírito Santo. Jesus nasce e nos 3 anos do ministério dele, ele realiza a sua obra, ele está atuando com poder, capacitado pelo Espírito Santo para realizar a sua obra. Ele é depois crucificado, mas ele ressuscita, e ele, antes de ser crucificado, ele faz
promessas. Nós vamos falar sobre essas promessas agora há pouco, mas ele faz promessas: eu não vou deixar vocês sós, eu vou mandar o meu Espírito, vou derramar o meu Espírito. Durante esse período, Jesus fala do Pai, do Espírito, mas ele é o centro, ele encarna, vive os seus dias sem pecar, ressuscita, vai para o Pai e envia o Espírito Santo. Nós estamos vivendo a etapa, a era, o período do plano da redenção, onde o centro agora é o Espírito Santo, é o Espírito que capacita para reunir o seu povo, o povo de Deus, com unidade, para glorificar e para falar das grandezas de Deus. O Pentecostes é um tipo, ou o contrário, digamos, o inverso do que aconteceu lá no Velho Testamento, quando o povo se juntou e resolveu construir uma torre, a Torre de Babel, e Deus veio ali e fez confusão, confundiu as línguas, de sorte que eles não entendiam mais uns aos outros, e por isso foram dispersos, se afastaram, daí surgiram as nações, as línguas diferentes, porque eles não podiam se comunicar. Preste atenção, Pentecostes, falar em línguas, não é para confusão, é para entendimento. O que aconteceu ali foi que os medos, foi que as pessoas de outras nações compreendiam o que eles estavam falando, falavam das grandezas de Deus. Portanto, o Pentecostes é o ajuntar do povo de Deus em compreensão. No Pentecostes nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo de estarmos reunidos e de nos entendermos, de compreendermos uns aos outros. Eles falaram, não são eles partos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia. Como? Como que nós podemos compreendê-los? Não havia mais confusão, havia compreensão. Todos compreendiam o nosso tempo. O personagem, portanto, que nos faz compreender o outro, que nos faz compreender o nosso irmão, é o Espírito Santo. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos conduz a toda a verdade, é Ele quem nos capacita e não nos deixa mais. O poder dele está em nós, mas conquanto não seja nosso poder para ser manipulado, é o poder dele se manifestando através de nós. Mas nós temos então uma pergunta muito séria que temos que fazer nesses dias. No tempo e na era que é do Espírito Santo, nós temos considerado o Espírito Santo? Nós temos considerado em nossos dias o Espírito Santo? Ou temos entendido que todo espaço, plenitude em nós deve ser apenas manipulado, controlado? Os últimos dias são os nossos dias, são os dias da igreja vivendo seu ministério cheia do poder do Espírito Santo.
conquanto esteja cheia de aflições, cheia de lutas, cheia de tribulações, a igreja permanecerá cheia do poder do Espírito Santo para falar das grandezas de Deus, das grandezas do Pai. Os nossos últimos dias não são dias de perdas, são dias de colheitas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse tempo final que está cada dia mais se aproximando, os nossos dias são dias em que nós devemos pensar em que podemos, através do Espírito Santo, reunir os povos de todas as nações para estarem glorificando e falando das grandezas de Deus. E preste atenção no que nós ainda precisamos compreender. Primeiro, nós não estamos no tempo de confusões por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo não divide igrejas. O Espírito Santo não é para causar confusões, é o homem que divide. O Espírito Santo, ele une, é a unidade do corpo. Ele traz compreensão. Os nossos dias, infelizmente, estão sendo mais marcados pelas divisões supostamente causadas pelas doutrinas do Espírito Santo. Tem gente que não quer falar ou ouvir falar dos dons espirituais. Tem muito cristão que não sabe nem qual dom espiritual tem. Qual dom recebeu do Espírito Santo? Que tipo de unção, capacitação o Espírito Santo lhe deu? Porque pensa que pensar nisso é pensar em confusão. Há outros que, por outro lado, assumem uma posição contrária, distorcem a obra do Espírito Santo e pensam que os dons espirituais são apenas os dons chamados espetaculares, sobrenaturais, que alguém só está cheia do Espírito Santo quando fala em outras línguas, quando cura, quando manifesta uma revelação, dá uma revelação. Preste atenção, está mais cheia do Espírito Santo aquele que é misericordioso, que tem o dom de misericórdia, aquele que vai fazer uma visita no hospital, aquele que visita, que dá água ao sedento, que alimenta. Jesus Cristo disse que nos últimos dias, ou no último dia, muitos diriam: Pai, em teu nome nós curamos, nós realizamos milagres, em teu nome nós falamos em outras línguas. E ele disse: eu vou dizer para essas pessoas, eu não conheço vocês, não conheço vocês. Portanto, é necessário que a gente compreenda que o nosso tempo é um tempo de gente cheia do fruto do Espírito Santo, gente cheia de alegria, gente cheia de paz, gente cheia de domínio próprio, de esperança, de bondade, de generosidade, de domínio próprio. Isso é Pentecostes. Segundo lugar, Pentecostes é a inclusão de Deus em nós e de nós em Deus. Vou repetir. Pentecostes é a inclusão de Deus em nós e de nós em Deus. Em João, quando Jesus falou sobre a promessa do derramar do Espírito Santo, no capítulo 14, João 14, de 16 a 20, Jesus disse o seguinte: e eu rogarei o Pai,
E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Agora olha o que Jesus disse: porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu, olhem só, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você consegue entender o que Jesus está dizendo? Eu estarei no Pai, mas estarei em vós. Vós estareis em mim, e eu em vós. Você entende? E ele disse assim: naquele dia, ou seja, no dia do derramar, no dia do Pentecostes, no dia em que você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, foi Pentecostes para você. No dia em que recebemos o Espírito, nós estamos cercados pela Trindade. Jesus está no Pai, mas está em nós e nós estamos nele. Há uma união aí. Não há, isso significa que nessa unidade entre o Pai, nós, e o Filho e nós, não há mais espaço para nada, não há mais espaço para o temer, não há mais o espaço para o vazio. Deus agora preenche tudo em nós. Romanos 8, 9 a 11 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito, então esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Nosso corpo agora tem a vida da Trindade, do Eterno, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não há mais lugar para escuridão em nós. Se de fato nesses últimos dias o sol se escurecerá, o sol da justiça brilha em nós, o Espírito está em nós, e se somos sabedores disso, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Em terceiro lugar, Pentecostes é a certa lembrança de tudo o que Jesus nos disse. É a certa lembrança e não a dúvida. Será que foi isso mesmo que ele falou? Não, é a certa lembrança de tudo o que Jesus nos disse. Em João, no capítulo 14, no versículo 25, ele disse: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É o Espírito Santo que me dá entendimento da presença de Jesus comigo. É o Espírito Santo que me dá ânimo para enfrentar as tribulações dos últimos dias. É o Espírito Santo que me ensina o que eu não entendo, o que eu não consigo compreender, o que está ao meu redor, eu não consigo entender mesmo. Não podemos abrir mão desse ensino, dessas lembranças das palavras do ensino de Jesus Cristo. Não dá para caminhar nos nossos dias com toda a lógica do nosso próprio entendimento, das nossas próprias conclusões. A realidade do amor de Deus, somente no Espírito, pode nos fazer desfrutar da compreensão na lembrança da verdade. Você tem ideia do que é ter esse conhecimento? Eu quero dar uma tarefa para você. Anote aí. Leia 1 aos Coríntios 2, de 12 a 16, para que isso cresça ainda mais no seu entendimento do que significa ter esse conhecimento. 1 Coríntios 2, de 12 a 16, não é para você ler agora não. Lê depois da celebração. Leia logo assim que a gente encerrar. 1 Coríntios 2, de 12 a 16. Em último lugar, para a gente encerrar, Pentecostes nos dá a capacidade de revelar a presença de Jesus. Pentecostes capacita você para revelar a presença de Jesus. Em João 15, a partir do versículo 26, os versículos 26 e 27, Jesus disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse, olha o que o Espírito Santo, quando vem em nós, faz em nós. Ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus em nós. É o Espírito que testifica com o nosso espírito que nós somos do Pai, que nós somos de Jesus. E o versículo continua dizendo assim: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O que é que nós vamos testemunhar? O que é que nós vamos testemunhar nos últimos dias? Através do Espírito Santo, Jesus. Jesus, o Espírito Santo faz Jesus ser visto através das nossas vidas. O Espírito Santo faz as pessoas se assustarem vendo em você e não compreendendo, porque elas não estão vendo você, estão vendo Jesus através de você. O Espírito Santo pode ser visto através de você, manifestando Jesus através de você. Pessoas podem ser abraçadas por Jesus através de você. Pessoas podem ser consoladas por Jesus através de você. Em João, no capítulo 16, no versículo 8, diz que é o Espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 11 diz que o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás não pode mais impedir que uma pessoa venha a Jesus Cristo, receba Jesus Cristo, conheça Jesus Cristo. E você, nesses últimos dias, testemunha de Jesus. É quando pessoas chegam para você e dizem:
você é diferente. Tem algo diferente nos seus olhos. E por favor, não responda para essas pessoas, é porque eu sou crente. Não responda. É porque o amor de Jesus está em mim. É porque a graça, a bondade de Jesus é vista em mim. Em João, no capítulo 16, a partir do versículo 12, Jesus disse assim, eu acho lindo esse texto. Tenho ainda muito a vos dizer. Jesus teria muito a dizer aos discípulos, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo já foi derramado, já é Pentecostes para nós, você já tem, e ele conduz você àquilo que ele recebeu de Jesus Cristo, que Jesus Cristo recebeu do Pai, conduz você a toda a verdade. Jesus está dizendo que há ensinos que nós só podemos compreender quando o Espírito Santo nos é derramado, em plenitude do Espírito Santo. Há palavras do Espírito que são somente para minha compreensão, e que outros compreenderão através da minha vida, da minha vivência, compreensões da revelação do Espírito. Pentecostes, portanto, nos últimos dias, é viver cheio de discernimento espiritual, cheio de sabedoria do Espírito. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Que quer isso dizer? Quando olharem para você e perguntarem o que está acontecendo, o que houve, que quer isso dizer? Que haja o brilho de Jesus em seu rosto, que haja a glória resplandecendo do eterno através de você. Portanto, peça mais, peça mais. Jesus Cristo disse que se nós que somos pais sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Peça mais. A palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo. Deseje mais, que seja todos os dias Pentecostes para você, derramar do Espírito Santo, não apenas como a gente às vezes ouve falar uma segunda bênção, mas que seja uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma nova experiência, todos os dias, uma plenitude do Espírito, de maneira que em todo tempo as pessoas possam olhar para você e possam ver que a sua vida está cheia de Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Que a gente possa cantar o que o Espírito Santo
fez em nossas vidas. Aleluia. Que o nome dele seja exaltado, seja glorificado em todo o tempo. Cante também comigo, celebre em nome de Jesus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Então canta, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está, sim, ele está, o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Declare, ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor
a graça maravilhosa do nosso Deus, o Pai, o amor do Espírito Santo e a presença de Jesus Cristo eterno em nós e sobre a todos aqueles que, espalhados por todos os cantos da terra, vivem cheios da presença de Jesus Cristo, cheios da presença do Pai, cheios da presença do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém.